Chamo-me Agostinho José Xavier Jundala, natural do Búzio, nascido na localidade de Massanzane, nascido numa família pobre. Cheguei na Beira, comecei a trabalhar num quintal de um sujeito português chamado José Ferreira da Almeida. Me meti numa vida de bandidagem. Eu fui grande gatuno na altura. Quando me converti, é quando eu comecei a abandonar os meus amigos. Quando eu abandono os meus amigos, eles começaram a rir de mim, dizendo que tu és um tolo, você vai levar essas vidas dos religiosos. Mesmo assim, eles não foram capazes de me fazer voltar. Eu continuei amando esse Deus. Quem me converteu foi um sujeito que vinha de Rodeza de Suri, hoje é Zimbábue. É dali onde o Senhor começou a me usar. Comecei a pregar o Evangelho, mesmo na minha casa. Comecei naquela mangueira, é lá onde comecei a pregar o Evangelho e muita gente converteram. Quando eu vi que o número já era muito grande, o que eu fiz? Fui pedir uma igreja vizinha para ver se podemos entrar naquela igreja ou fazer os cultos lá. Eles deram. Depois de ver que o número dos crentes era muito, sentiram inveja, tiraram-me da igreja. Disse, vão porque nós queremos reabilitar a nossa igreja. Voltamos de novo a ir na sombra daquela mangueira e comecei a trabalhar. É dali onde eu tive um encontro com um pastor chamado Joaquim Avelari, de um português, que ele tinha uma igreja aos cultos da Assembleia de Deus evangélica. Ele me convidou para estudar a Bíblia. Depois dali, a igreja começou a crescer e quando eu construí a primeira igreja, era de bambu. Depois daquela igreja, construímos uma igreja de bloco grande. Começamos. Então, Deus sempre começou a me falar que você deve deixar de trabalhar. Eu tinha que pedir deixar de trabalhar lá na manutenção militar. E quando eu estava a trabalhar, ainda lembro eu ter ido às vezes para Nhaminga, para Marromeu, para Luabo, para Xinde, para Mopeia, abrir a igreja. Graças a Deus. Só que todos aqueles que me correram lá na igreja Zione, alguns eram agentes, um senhor chamado Jeremias Massocha. Lembro, já morreu. Esse Jeremias Massocha era um agente de PIDE. Então o que fizeram? Tinha que tentar querer me levar para PIDE. Não sei se vocês sabem o que é PIDE. PIDE pode chamar como segurança, como hoje CISI. Chamava-se PIDE. De repente, um dia eu vejo a polícia vir me levar no serviço para PIDE. Cheguei a PIDE, eu nem sabia por que estava lá. Então, esse senhor Jeremias tinha dito que eu era um dos Turas. Turas era a Frelimo quando estava no mato, chamava-se Tura. Sendo chambuqueado lá embaixo com aqueles agentes. Havia lá um agente chamado Silva, que era um madelense.
Era muito mal, matou muita gente esse. Era esse que estava a me torturar. Então, na altura em que ele estava sendo chamado, ele foi, chegou lá em cima, perguntou por meu nome, o inspetor. Ele disse, sim, está lá em dizendo, diga para vir aqui em cima. Eu estava descamisado, sangrando, e ele disse, entra vivo, sai morto. Não brinca, você tem que falar bem. Eu disse, falar o quê? Eu não conheço nenhuma coisa. Mas tudo isso, graças ao meu Deus. Então todos que estavam comigo lá na cela, disseram, você já está, vai embora. Sem saber que eu estou sendo levado para casa. Quando chego em casa, encontro todos os crentes que estão lá na minha casa. Quando me viram, começaram a chorar. Dali eu disse, não vou para trás. Eu vou morrer pregando o Evangelho, porque Deus me chamou para pregar o Evangelho. Comecei indo para Tete, fiquei quase umas 2 semanas na cadeia em Tete. Por causa de batizar as pessoas, já era com a Frelimo, o tempo depois da independência. A Frelimo dizia que não podia pregar o Evangelho para jovens, principalmente. Fui preso por causa disso. Mais tarde ainda fui mais preso em Nhaminga, por causa de pregar o Evangelho num distrito chamado Savane. Então eles mandaram-me para fechar-me numa casa pequenina assim, sem dar de comer nem de beber. E ele disse para mim, esse teu Deus, que tu diz que é Deus, se eu um dia visse a ele, eu havia de disparar contra ele. Eu já estive aí 4 dias sem beber e sem comer. A pessoa não morre por causa de não comer, irmão. Senão eu havia de morrer. Mas não morremos. Havia aí uma proteção divina de Deus. Passando um dia, fomos transferidos para BO. Porque no coiso vinha dizendo que eu sou um Smith, era um presidente da Rodésia. Então, como eu falo muito Shona, então pensaram que eu fosse um dos zimbabueanos. Quem nos resolveu era um senhor chamado Comandante Tupira, lá no BO. Ele viu que aquilo não era verdade, chamou esse administrador e foi resolvido e nós fomos tirados para fora, fomos para casa. E dali eu comecei a pregar mais e mais um evangelho. Até hoje. A história é muito longa, não dá para uma hora para contar a história, é muito longa. Mas graças a Deus, o Deus Todo-Poderoso me fez com que até hoje eu estivesse, já vou fazer no dia 26 de setembro, os meus 88 anos, ainda continuo com muita vontade de querer pregar o Evangelho, embora que a força está indo embora, mas a vontade dentro de mim ainda tem lá um fogo. Eu estou ainda a querer pregar o Evangelho, ainda quero andar, mesmo tenho ido, porque a igreja já está de Ruvuma ao Maputo, de Zumbo ao Índico. Graças a Deus. E até aqui já temos
Igreja em Malawi, já temos igreja em Zimbábue. Graças a ele. Não é pela minha sabedoria, mas é a sabedoria divina. É a força divina que eu tenho esta vontade ainda de pregar o Evangelho.